Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, o podcast. Um podcast revelador sobre a vida dos 60 mais e da sociedade que os cerca. Gravado diretamente do Clube Empreendedor Brasil, a quem eu agradeço o apoio. Bom, eu sou Carla Cabral, anfitriã do 60 Pode Mais, arquiteta, atriz, palestrante, produtora de conteúdo e uma mulher 60 mais. Bom, estamos agora na segunda temporada e o tema que nós estamos abordando é novos começos, a vida empreendedora dos 60 mais. E a minha convidada de hoje é uma mulher, é uma médica especializada em saúde pública, que buscou um novo propósito após os 60 anos e depois que se aposentou. Mas essa história ela vai contar para a gente, porque é uma história muito interessante, bastante inspiradora. E eu acredito que muita gente já passou por esses momentos que essa médica passou. Bom, empreender é identificar um problema e apresentar uma solução muitas vezes inovadora, seja em negócios ou no dia a dia. E não é preciso ter uma empresa. Você pode empreender ao aplicar uma atitude em diferentes áreas da sua vida, uma atitude empreendedora de buscar soluções para determinados problemas. Nós estamos quebrando paradigmas os 60 mais, porque a gente está inovando, estamos empreendendo, e esse processo ele envolve mudanças, aprendizado contínuo e superação de desafios. É por isso que a gente quebra paradigma, entenderam? Então, e tem muita gente aí se reinventando, começando algo novo, que é o caso da minha convidada, como eu falei, que se lançou num projeto que ela jamais imaginou. Essa minha convidada é a médica pediatra, sanitarista. Eu falei que ela é especialista em saúde pública e em combate à violência doméstica, construção da saúde, construção da cultura da paz. A doutora Ana Sá. Olá, boa tarde. Boa tarde, Ana. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu é que agradeço. Imagino que tenho acompanhado o seu trabalho e vejo esse espaço como algo muito inusitado, muito importante, porque o envelhecer, ele não é tão simples quanto parece, apesar dele ser a história natural do ser humano. Claro, com certeza, né? Com certeza. E quando a gente tem espaços para a gente poder trocar ideias, contar nossas histórias, né? Ser inspirado e inspirar outras pessoas, né? Eu acho que esse é um serviço muito valioso para essa faixa etária. E eu me sinto obrigada. Muito honrada de estar aqui hoje. É um prazer te trazer aqui hoje para contar essa sua história, porque você falou que envelhecer sim, não é fácil, mas a gente também encara não ser fácil ou ser difícil por conta, talvez, já de um preconceito social com o envelhecimento. Sem dúvida. Existe, na verdade, né, uma construção cultural que não é natural, né, de que os idosos têm um lugar onde eles não têm lugar. Exatamente. Onde eles não têm fala. São invisíveis. Isso, invisíveis, onde toda a experiência da vida deles é colocada num cantinho, né? E parece que já não serve mais para nada, né? Então, historicamente, o envelhecimento ele não tem nada de fisiológico na construção cultural. A gente tem perdas, sim, claro, tem perda de massa muscular, tem perda óssea, né? Até encolher. Eu já encolhi 1 centímetro em turma. Eu desconfio que eu também. Pois é, mas acontece que o fato da gente estar evoluindo nessa etapa da vida não nos tira a vida. A gente precisa ter a coragem e a sociedade precisa nos ajudar, e é isso que você está fazendo, né? A esperançar, a ter esperança fazendo. Exatamente. Olha, se você ainda não segue esse canal, segue, tá? Clica aqui embaixo, tem um botão aí inscrever, tá? Se inscrever.
curta esse vídeo também, porque você veja, esse meu projeto precisa ser mostrado para outras pessoas. Então, no momento que você curte, o YouTube mostra para mais pessoas, o Spotify também. Então, por isso que é importante essa curtida. E no final, vocês já começaram a ver a história, né, as palavras da doutora Ana, vocês vão ver que vai ser inspiradora. Então, compartilhe esta gravação com aquela pessoa que você conhece que está precisando ser impactado com esse conteúdo. Bom, Ana, eu tenho várias perguntas para fazer para você, porque eu quero saber todo esse seu processo, que é bastante interessante. Eu sei que você teve toda uma vida como médica, né? Então, antes de a gente falar do momento atual, eu queria que você me contasse a sua trajetória. Eu sei que você está feliz, energizada com essa nova fase, com essa nova atividade, mas para a gente chegar nela, é importante conhecer a sua trajetória. Então, eu sei que você é uma médica aposentada da Prefeitura de São José dos Campos, São Paulo, que sempre trabalhou com saúde pública, nem teve consultório, né? Nunca tive consultório, só atendi na rede pública. Então, e na sua carreira de servidora, você também trabalhou na parte clínica, teve uma carreira na gestão, né? Muitos servidores públicos vão para a gestão, teve um cargo importante, então você trabalhou diretamente com as políticas públicas de saúde. Eu queria que você me contasse como foi transitar por essas diferentes áreas de saúde ao longo da sua trajetória no serviço público. Então, quando a gente é formado, né, quando a gente se forma para médico, muitas vezes o único horizonte que a gente enxerga é o do atendimento. Mas eu acho que eu já tinha, e o meu marido é muito gaiato e dizia para mim, eu escolhi pediatria, eu adoro criança, na toa que eu tive 5 filhos, mas ele dizia que eu escolhia ser pediatra porque já era grupo. Porque era a mãe, a criança e eu. Já éramos 3 e não mais só o médico e o seu paciente. Então, eu sempre tive mesmo esse talento, essa vocação para a saúde pública. Eu sou uma médica um pouco diferente da maioria porque eu não gosto de doença, eu gosto de saúde. Ah, legal. Então, eu olho muito para a prevenção, mesmo que ela seja prevenção secundária, uma condição de saúde, de adoecimento, mas que possa melhorar, né? Então, eu tinha esse perfil que estava aqui dentro de mim, guardadinho. E à medida que eu fui me desenvolvendo, eu fiz um concurso público, fui para São José dos Campos, que eu sou carioca, com meu marido, e lá eu conheci a saúde pública. E a partir dali eu tive a oportunidade de fazer uma especialização na USP em saúde pública. E me tornei sanitarista. Então, quando eu fiz esse projeto, minha vida mudou, né? Mudou porque eu comecei a enxergar tecnicamente a saúde e a doença de uma outra forma, que a faculdade não me deu. E nesse caminho, eu tive a oportunidade de passar por diferentes situações de gestão, né? Eu trabalhei a maior parte do tempo em São José, mas eu fui cedida para Jacareí como subsecretária de saúde, e em São José eu tive a oportunidade de dirigir alguns departamentos. Mas o que eu mais gostei de fazer foram as políticas públicas voltadas para a criança, para o adolescente, para a dependência química. Eu fui coordenadora da saúde mental por um tempo, mas eu tenho uma característica que eu gosto de contar para o público. Eu sempre pensei saúde, mas eu nunca deixei de fazer saúde. Então, por mais que eu formulasse, né, projetos e situações, eu sempre tinha um pezinho na assistência. Eu tinha uma unidade básica, que foi a da minha vida, e ali eu atendia uma vez por semana, a cada 10 dias, para ver se o que eu formulava fazia sentido para quem estava na prática. Bem interessante isso, né? Se eram realmente políticas públicas efetivas. Você estava ali fazendo a checagem, né? A checagem. Eu mesma propunha e eu mesma executava. E com isso, às vezes, eu me deparava com situações que eu dizia, gente, da onde que tiramos isso? Isso é inviável na prática. Aí discutia com os meus colegas, né? E a gente fazia os ajustes cabíveis. Então, muitas vezes, quem formula as políticas, né, não está tão sensível
a ver como é que elas se aplicam e se a oferta do cuidado é a melhor. E se o colega, o profissional de saúde, se ele compra a briga com você, vai dar certo. Se ele acha que não é viável, pode contar, você pode formular o que você quiser que não vai dar certo. Então foi dessa forma que eu construí meus 40 anos de prefeitura na saúde em São José dos Campos. Então eu passei por diferentes serviços, né? Ações, mas eu diria que foi a minha escola, né? Um aprendizado gigante em todas as áreas, o que me deu uma visão muito grande do sistema público de saúde, do SUS e das políticas públicas e gestão. Bom, e aí chegou um momento que a carreira chega, sei lá, 40 anos, Isso. 30 e tantos anos, 40, e a gente se aposenta. É verdade. E você chegou a falar uma frase para mim, quando a gente estava conversando aqui, que quando você se aposentou, com essa vida tão intensa, né, você percebeu que o descanso remunerado não é tão divino assim, como a gente imagina. E aí eu queria que você me contasse o que você sentiu naquele momento. Olha, gente, foi muito interessante, porque no primeiro momento eu me senti a última bolacha do pacote. Eu me senti ótima, maravilhosa, eu podia fazer o que eu quisesse. Eu curti muito inicialmente, né? Isso durou quanto tempo? Eu fiquei 8 anos aposentada, né? Nossa, Eu fiquei bastante. Não que eu não tenha feito coisas, fiz. Mas, assim, os primeiros 2, 3 anos eu curti. Eu tenho uma família bem grande, como eu falei, 5 filhos, agora 8 netos. Então, o assunto nunca falta e serviço menos ainda. Fiz uma obra na minha casa. Tu sabe aquelas coisas que você vai adiando e que quando você vê, bom, agora, né? Agora é o momento, agora eu vou fazer, vou aproveitar. E fiz. Fiz bastantes coisas que eu desejava fazer e que eu não tinha tido ainda oportunidade. Mas chegou um dado momento em que eu ficava pensando, puxa vida, 40 anos de rede pública, e dialogava muito com a minha família, com meus filhos, com meu marido, e eles sempre falavam para mim, você está enterrando talentos. E você tem uma família de médicos, né? Marido tenho. médico, 2 filhos médicos, dos Eu 5, 2 são médicos. E eles me traziam essa reflexão. Até que isso fez sentido para mim e eu comecei a pensar o que eu gostaria de fazer. Porque eu tenho uma preocupação também que eu vou compartilhar aqui com os nossos colegas ouvintes e participantes. Você, quando se aposenta, passado um tempo, você fica como se fosse com um balaio vazio. E às vezes você fica tão ansioso sem saber o que fazer que você bota qualquer coisa dentro desse balaio. E nem tudo que você coloca reverbera em coisas boas para você. Então eu tinha essa preocupação. Calma, não enche o balaio, porque aí você vira exatamente quando você estava trabalhando. Você tem milhões de obrigações, milhões de atribuições, calma. E eu fiquei me perguntando o que eu quero botar dentro desse balaio. Na minha história profissional, eu trabalhei muito com adolescentes em grupo, os projetos do Ministério, com crianças. Eu sou uma educadora em saúde, por natureza. Então, eu sempre amei a educação, eu sempre amei a prevenção. E eu lembro que quando eu organizei aquele livro Feminino na Administração Pública, porque eu também sou uma ex-servidora pública, e eu convidei várias mulheres que eu conhecia, colegas da Prefeitura do Rio de Janeiro e de outras prefeituras, para escrever nesse livro, contar a sua história, seu trabalho como servidora pública, e você foi uma das autoras, e a sua história, você conta uma história muito interessante sobre os adolescentes, sobre o trabalho que você fez numa comunidade em que você levava a prevenção, né, sexual, material educativo, diretamente com os alunos, se reunia. A história é um dos cases, né? Você conta 3 cases naquele texto. Isso, então eu trabalhei muito com educação em saúde e com prevenção primária, secundária, né, com deficiência, e eu ajudei a formular essas políticas no momento da minha posição. Eu fui diretora de um departamento que descentralizou a saúde.
Então, eu discuti todas as políticas, independente se era criança, adolescente ou não. E eu me tornei alguém que tem, né, esse dom de se comunicar, de dialogar. E os meninos ficavam, mãe, você tem que dar aula, mãe, você tem que dar aula, você tem que... Eu dizia, quem vai me querer, gente? Você não tem vida acadêmica, né? Nenhuma, nenhuma. Eu dizia para eles, vocês estão tudo doidos, gente, não é possível. Eu sou uma profissional que trabalhou 40 anos na rede pública, ponto, né? E aí... Mas tem tanto conhecimento, tem Pois tanta coisa para passar. Porque a gente vê tanta gente que está aí, que trabalhou experiência, que pode transmitir para as pessoas, né? E fica assim com esse, de repente, não sei, um vazio, né? Porque é o balaio vazio. é o balaio vazio. E com todo esse conhecimento, e faz o quê com esse conhecimento, meu Deus? Sem dúvida. Vai jogar fora. Isso falou muito forte dentro de mim. Eu acho que foi a fala mais forte da minha família, né? Mãe, você está enterrando seus talentos. E eu pensei, cara, tem que ter essa coragem. Eu vou desenterrar. Já que enterrou, eu vou desenterrar. E fiz um currículo nesse jeito moderno, que eu também não sei fazer, mas eu chamei os universitários e eles me auxiliaram. E a vida é muito interessante, né? Ele caiu no colo de uma profissional que está na Universidade Anhembi Morumbi, doutora Paula Carnevale, que trabalhou comigo em alguns momentos de gestão, que conhecia o meu trabalho. No dia seguinte, eu estava empregada. Nossa, incrível. Choque total. Sem saber o que fazer com aquilo, mas tudo bem. Mas é aquilo, primeiro você aceita. É que nem quando surgiu a oportunidade de fazer esse podcast. Eu também, numa situação parecida, queria fazer mais do que eu já estava fazendo. E aí me convidaram, vem fazer um podcast. E eu parei de, gente, vou. Aí depois a gente pensa, primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Né? É verdade. Mas mas isso, claro, já foi um movimento. Você entrou em movimento. Você foi lá, pensou, buscou, fez um currículo, mandou, testou para ver o que ia dar. Isso. E maravilhosamente deu certo. Foi muito bacana. Eu conversei com a Paula, né? E ela nem quis muito saber. Não tinha nenhuma exigência que eu não pudesse cumprir. Eu tenho 2 especializações, tenho título de especialista. Então, assim, eu não tenho vida acadêmica, mas eu tenho uma formação consistente, né? E me foram oferecidas várias oportunidades. 2 cadeiras em sala de aula e uma ser preceptora na unidade básica de saúde, trabalhando com a população. Falei, bom, vocês não têm dúvida de qual que eu escolhi, né? Claro que eu escolhi trabalhar com a comunidade. E aí começou uma trajetória, né, com os alunos, onde a gente iniciou essa, vamos dizer assim, a construção desse caminho. Tá, então você passou a compartilhar o seu conhecimento para novas gerações, que você foi para uma função e os alunos vêm para esse centro? Isso, é assim, funciona da seguinte maneira. A gente, no primeiro mês do semestre, porque eles rodam a cada semestre, a gente faz um conteúdo teórico de 4 encontros, né, do conteúdo programático daquele semestre. Por exemplo, eu estou com doenças crônicas, tuberculose e hanseníase. Esse é o conteúdo que eu tenho que desenvolver nesse semestre. Então, eu faço uma geralzinha para a gente nivelar e depois a gente vai para a unidade básica, tá? Atender tuberculose e hanseníase. Aí não só atender, mas a gente vai buscar entender que epidemiologia é essa, onde tem essas pessoas no nosso posto, como é que o posto está trabalhando os conteúdos. E as doenças crônicas são hipertensão, diabetes e câncer. Então, é uma loucura, tem um mar de pessoas. Então, a gente sistematiza em consonância com a UBS. Então, às vezes, a UBS ela tem uma necessidade que eu desconheço. Então, eu converso com a equipe e digo para eles, gente, olha, meu conteúdo é esse. O que vocês estão precisando? Né? Como é que a gente pode fazer o bate-bola? Então, é muito bacana. Para esse semestre já vai rolar um projeto de pacientes que estão em fase de cura do câncer, com pacientes que iniciaram o diagnóstico agora, para a gente fazer uma coisa bem bacana. Está rolando aí um desenho, já fizemos algumas visitas domiciliares
para os pacientes com tuberculose. Então, é muito, muito diverso. E já fizemos atendimento de gente com hipertensão e diabetes, com exame físico, orientação, entendeu? Então, assim, é você trabalhar com a hora, com aquilo que tem, né? Quer dizer, é aprender como é que é a vida, né? Aprender como é que é a vida, trazer esses jovens, muitos dizem para mim, eu escuto coisas incríveis que ressignificam todo dia o meu estar ali. Eu queria só fazer um recorte, dizer para o grupo que está nos ouvindo que o que me fez acreditar que eu deveria aceitar esse desafio foi acreditar que eu poderia colocar um pouco de humanidade na profissão desses jovens, né? Eu queria muito humanizá-los. E eu levanto, né, da minha casa, eu sou muito chique, viu, gente? Eu trabalho 3 vezes por semana, os outros dias, por isso que eu hoje estou aqui. Eu descanso, passeio, leio livro, corto cabelo. Está no Rio de Janeiro hoje, né? Não estou nem em São José. Mas assim, então também eu olhei para a carga horária, né, para cuidar de mim, para não, porque eu sou muito intensa, quando eu me vejo eu já botei os pés pelas mãos. Mas assim, eu levanto todo dia imaginando que eu quero ser a resistência no amor, tanto para os meus alunos quanto para aquelas pessoas que eu vou cuidar. Então, se eu não puder oferecer nada de técnico, eu ofereço amor. Ofereço um abraço, um olhar amigo, um olho no olho. Então, para mim, ficou menos pesado, porque tem conteúdos, eu sou pediatra, né? Aí eu tenho que fazer clínica. Então, isso ainda é uma certa confusão, mas uma confusão muito esclarecida. Tanto os meninos, os alunos, quanto a faculdade, eles sabem quem eu sou, né? Então, o meu trabalho é muito a abordagem, o acolhimento, a maneira como você vai conquistando o espaço seguro, né, os vínculos, para que você possa fazer uma boa oferta de saúde. Ai, inspirador isso. Pois é. E é interessante, eu imagino que você está falando dessa questão do carinho, do amor. Esses jovens, muitos, né, não devem nem ter se aproximado dessa realidade da saúde pública que a gente sabe que é dura. A gente enfrenta, eu nunca enfrentei, mas as pessoas que trabalham com isso, acho que enxergam uma cidade que muitas vezes a gente não vê, ou a gente finge que não vê, né? As pessoas fingem que não vê. É verdade. E eu acho que isso também é um crescimento humano. Sem né? dúvida. E esse seu apoio de amor e tudo, eu acho que é até nesse momento, porque acho que esse aluno que chega, talvez se choque. Não vou dizer que fraqueje, mas balança. Impacta, né? Impacta e balança. Alguns deles dizem para mim, eu trabalho numa área urbano-rural, tá? O meu posto envolve um território, um conjunto de áreas, né? Com importantes bolsões de pobreza, né? Os conjuntos habitacionais. E você disse que não trabalhou, mas trabalhou sim. Você como urbanista, quanto claro. você andou por esse mundo, teve lá fazendo aquela parte lá do centro da cidade, onde acontecia as mulheres que trabalhavam com sexo. Então, de alguma forma, você também tem essa formação humanista e teve contato com populações... a gente que trabalha com cidade, que trabalha com urbanismo, eu digo que eu não trabalhei com saúde. Saúde não sei, eu não quero também ser cruel, mas muitas vezes é cruel, né? A saúde muitas vezes é cruel, porque você vê uma pessoa miserável e sem saúde... Gente, é muito duro. Então, as diferenças sociais fazem com que as pessoas, né, elas tenham menos oportunidades e menos recursos, tanto econômicos como interiores, para poder vencer as barreiras, para poder enfrentar as doenças. Porque a gente, quando fica doente, não é fácil para ninguém. Eu brinco que toda pessoa que vai, né, ao encontro do profissional de saúde, ela é uma miserável. Ela está sofrendo alguma miséria que está fazendo com que ela é um outro tipo de miséria. Mas a gente sabe que a falta de recurso também é dura. Exatamente. Né? Então, você trabalhar, né, com uma situação que já é uma miséria humana
e ainda numa população que sofre uma condição psicoeconômico-social muito desigual, isso se torna um boom. E eles dizem para mim assim, professora, você tirou a gente da bolha, professora. Obrigada, professora. Uma outra jovem, eu nunca vou esquecer, ela disse para mim assim, professora, você fez com que eu confirmasse por que eu quero fazer medicina. Nossa. Então, são depoimentos assim que impactam e justificam aquele acordar amoroso e sair para... Eu tenho que atravessar minha cidade, não é como o Rio, e eu ando 35 minutos para chegar na minha unidade básica. São José é uma cidade relativamente pequena, né? E eu cruzo a cidade. Então, vale a pena, super. Claro, e é isso, é realização. Sem né? dúvida. Porque a gente, quando chega nesse momento que você chegou, desse descanso remunerado, e que a gente percebe que o balaio está vazio, isso pode levar para vários caminhos, né? Sem dúvida. Para o isolamento, para a tristeza, para a depressão. Então, é muito importante, nesse momento, a gente buscar um propósito. Eu sei que propósito, às vezes, é uma palavra, propósito, está tão batida, mas é um propósito para a vida, né? Alguma coisa que preencha, que te motive, que faça valer a pena. Exatamente. Não é? E cada um, claro, vai encontrar o seu propósito. Nem sempre, às vezes, o propósito é não fazer nada mesmo. E tá viajar e tá tudo bem. Cada um sabe de si. Sem dúvida. Mas você está aí deixando o seu legado, está continuando a deixar o seu legado, porque com certeza a sua história dentro da saúde pública já deixou um legado. E agora, então, eu acho que é isso que é muito bacana, é você passar também para as outras gerações, passar a sua experiência. A minha primeira temporada aqui foi sobre intergeracionalidade. Então, eu trazia sempre uma pessoa 60 a mais e uma pessoa em torno de 30 a menos, 30 e poucos, e que cada um que trabalhavam juntas e contavam como é que era essa experiência de trabalhar juntos, né? Os episódios estão aí, vocês podem ver, tá no Spotify, no YouTube, no canal, nos diferentes canais, né? Em cada plataforma. E interessante é isso, muito um levava a experiência, né? A experiência, e tinha muita paciência também, engraçado algumas coisas. E os mais novos traziam assim mais dinamismo. Eu não digo que os mais velhos não são inovadores, muito pelo contrário, que eu defendo que nós somos sim, porque a gente tem experiência para isso, mas o mais novo está mais antenado com o mundo, né? Traz as coisas. Então, uma coisa completa, uma muito geração legal, completa a outra. Então, legal. Quando a gente junta diferentes gerações, né, e a gente respeita principalmente a experiência daquela pessoa que está nos passando, com certeza todo mundo cresce. Porque você troca com esse jovem, e esse jovem com certeza te estimula também. Muito. Você se sente mais jovem. Eu tenho um grande desafio que é a questão como dizer? Da internet, sim, tecnologia. Da tecnologia, isso, a palavra é essa. Mas eu já chegando. Galera, olha, a tecnologia é toda de vocês. Me ajudem, me proponham, façam comigo. Então, a gente já vai andando. Nesses 2 anos que eu estou nessa nova função, estou entrando no 3º ano, eu digo nós porque o trabalho nunca é sozinho, eu e os alunos, conseguimos desenvolver junto com as equipes da UBS 15 projetos. Projetos de diferentes naturezas que foram muito bem, vamos dizer assim, propostos. Construídos. Isso, fizemos de forma o mais acadêmica possível. Eles me ajudam muito, porque eles têm todo o conteúdo acadêmico que eu não tenho, eles me ensinam onde que eu vou estudar. É o máximo, é super bacana. A gente troca artigo, é muito legal. E o que foi muito interessante, e é bacana, porque a gente vai vendo, eu cheguei lá para fazer uma coisinha. Aí a terra era muito fértil, a equipe é maravilhosa, o gerente da unidade é ótimo. Aí a gente começou a pensar projetos a partir da necessidade do posto, né? E a gente foi fazendo, eles me ajudam a escrever, eles sistematizam, e a gente está
deixando um legado já de 15 projetos escritos na UBS. Alguns se tornaram projetos da UBS. Nós fizemos um trabalho com Bolsa Família, ganhamos uma amostra regional da universidade, né? Então, assim, tivemos projetos que concorreram na USP, foram apresentados, tivemos artigos publicados, tivemos terceiro lugar no Einstein. Isso é o quê? Trabalho de grupo? Como se fossem trabalhos de grupo? Como se fossem projetos. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, o Bolsa Família, ele tem uma condicionalidade na saúde, onde você tem que pesar, medir determinados grupos, como criança, gestante, e conferir carteira de vacinação. Nós pensamos uma proposta, passam 1.100 pessoas por esse posto em uma semana, que são as pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Nós pensamos, passa 1.100, a gente abençoa e manda embora, bora fazer uma coisa diferente? Vamos. O gerente comprou, né? Primeiro fui lá, conversei com o gerente, falei, cara, são 1.100 pessoas, olha, a gente pode fazer preventivo de todo mundo que está com preventivo atrasado, né? A gente pode pesar, medir, fazer IMC, encaminhar os desnutridos, os obesos, os sobrepesos. A gente pode fazer o hiperdia, VPA, e ver glicemia, e ver quem está no projeto e quem está fora, né? E aí a gente inclui essas pessoas que não estão sendo acompanhadas. E eu, com meu perfil pediatra, falei, vou fazer uma sala de desenvolvimento. Se a família tiver 0 a 2 anos, eu quero olhar o bebê. E aí eu vejo se está fazendo puericultura, se a criança tem algum atraso. Cara, isso foi um espetáculo. E a gente faz uma sala de espera com um conteúdo, que já foi câncer de colo de útero, um conteúdo epidemiologicamente importante. Esse projeto ganhou uma amostra da própria universidade inteira, uma amostra nacional. Nós ganhamos como é que chama lá? Não sei. Quando você ganha um troféu. Um troféu. Isso. Tá. Ganhamos um troféu. Esse projeto foi implantado todo semestre, ele acontece na rede. Então, você veja que você começa simples e pequeno e as coisas vão acontecendo. Claro, né? Lógico, é só entrar em movimento. E aí eu estou vendo que você está assim, toda falando empolgada, com energia, né? E você já está chegando nos 70, né? A gente aqui tá Faltam falando 2 meses para os 70 está chegando turbinado. nos 70, turbinado. Você se sente velha? Eu? Imagina. De jeito nenhum. Eu sabia que era essa a resposta, né? Porque com toda essa energia... Eu acho o seguinte, é inegável que o corpo envelhece, né? E isso a gente sabe, ainda mais a gente que é profissional de saúde, a gente sabe que isso é esperado, né? Eu acho que todas as pessoas devem se cuidar, porque a vida ela é rápida, né? E quando você estava falando, eu acho que o envelhecimento não é uma etapa difícil. Eu acho que todas as etapas são difíceis. A infância é difícil. Cara, pensa num bebê, né? Depois vem a infância, aquela delícia, todo mundo brincando e a gente correndo atrás. Tendo que trabalhar pra caramba para sustentar os filhos da gente. Tudo bem. Essa parte é difícil, claro. Vem a adolescência. Difícil. Então, para o adolescente é difícil, ele sai do mundo da infância, tem que se lançar no mundo e a gente tem que correr atrás deles. De alguma maneira que não é aquela que a gente corria na infância. Aí a vida adulta é isso, criar os filhos, trabalhar, consolidar, né, a nossa vida. E no envelhecimento não é diferente. Para mim, né, a linha da vida, ela é sempre de luta, entendeu? Mas a gente tem que olhar de um lado, ou ela é sempre difícil, ou é isso. Entendeu? Eu acho que é luta. Viver é luta, não é... Porque quando a gente fala difícil, é difícil viver, né? Difícil tem uma coisa mais negativa, tem um peso, né? Tem um Vamos peso, dizer, um peso social. Eu acho que você tem razão. É luta e, assim, nem tudo é agradável, né? Não, claro então, que assim, não. Quando A gente tem tanta insegurança adolescente. Pois como era bom aquele meu corpo quando eu era adolescente. Então, mas naquela época não era. Mas não era. A gente era toda boba, toda cheia não de gostava, coisa na cabeça. E tão difícil tudo. Então, e é por isso que eu digo que cada ciclo tem suas características, né? E
eu digo que eu fico muito orgulhosa de quem eu sou. E eu falei do ciclo da vida, do desenho, da linha da vida, porque a gente não começa a se cuidar quando a gente chega aos 60, nem aos 70. A gente tem que se cuidar a vida inteira, né? Com certeza. Então, cuidar desse corpo aqui por dentro e por fora. E a cabeça. E a cabeça, a saúde física e mental. Porque isso aqui é o que a gente vai levar para a vida toda com a gente. Exatamente. É quem nos acompanha. Eu já disse isso para minha filha. O que nos acompanha a vida inteira não é o marido, não é o filho, não são os pais. Muito pelo contrário, os nossos pais já se foram. Já se foram. Mas é o nosso corpo. Então a gente tem que cuidar muito bem dele. Sem dúvida. Mas não estou falando isso... procedimentos estéticos, é cuidar com saúde. Não sou contra procedimento estético. Quem quiser fazer, que faça. A gente só não pode querer voltar o tempo, né? Isso, ao ponto da gente se agredir para impedir que o tempo aconteça. Então, eu queria dizer isso, que eu tenho muito orgulho... Que o tempo não aconteça. Que o tempo não aconteça. Eu tenho muito orgulho de estar onde eu estou, porque eu lutei uma vida, não foi... Com certeza. Para que eu tivesse saúde... né? Para que eu tivesse energia, disposição, alegria para viver, né? E isso é algo que eu digo, felicidade não é algo que é concedido, é uma escolha. Com certeza. A gente decide ser feliz, mesmo que a gente esteja ferrado. É interessante isso. Eu acho que tem muita coisa ainda que você poderia falar aqui sobre a sua vida, mas talvez fique para um outro podcast. Pode ser. Tá tudo certo. Agora, voltando a esses projetos, eu queria saber sobre esse Médico nas Ruas. Ainda é um projeto mais interessante ainda. É à noite? Vocês saem com os alunos? Olha, é assim. Médicos nas Ruas, ele existe no Brasil. São Paulo tem um polo, tá? E alguns municípios se veem, alguns profissionais, nem municípios, em alguns municípios profissionais se veem comprometidos com essa causa. Em São José dos Campos, nós somos um braço de São Paulo, nós temos um colega que iniciou esse trabalho. E lá nós temos também o Bem na Madrugada, que são pessoas de qualquer profissão ou qualquer pessoa que queira levar uma palavra, uma escuta para quem está na rua. Aí o Bem na Madrugada se uniu a Médicos nas Ruas. E a gente se encontra uma vez por mês, no fundo de um supermercado, próximo da rodoviária, e a gente sai para ofertar, principalmente, um olhar, uma escuta, um carinho, e a gente atende na rua. É muito interessante. O pessoal do Bem na Madrugada, eles fazem alguns kitzinhos, lanchinho, kit higiênico, água mineral... E eles recebem muita doação de roupa e eles colocam uma banquinha. Então, a gente se organiza no fundo do supermercado. Da última vez, acho que éramos 30 ou 35 pessoas, entre médicos e não médicos. E saímos. A gente leva a nossa prancheta, nossos tetos, nossos fignos, todo o nosso material embora para a rua. A gente tem um lugar determinado que fica bastante gente. E eles agora já sabem que a gente está lá. Então, eles, às vezes, se deslocam para lá. Mas se precisar dar remédio, alguma coisa... A gente leva o Médicos nas Ruas. Né? A gente tem o básico, por exemplo. O que eu atendi na última semana? Foi semana passada. Eu atendi 2 crianças com piolho, com pediculose, orientei a mãe, a gente já tem pente fino, já tem os remedinhos, entendeu? Vi 2 crianças da mesma família que estavam com piodermite, aquelas feridinhas nas pernas, a gente tinha pomada, fizemos a higiene lá no local, ensinamos a mãe, né? Esse pessoal não é da situação de rua, mas eles são de periferia muito pobres, né? Então, a gente também não pergunta quem é, quem não é. Está lá, precisou, atende. A gente está indo. Claro. E eu atendi um senhor que é morador de rua, né, está em situação de rua e que provavelmente está com tuberculose. Esse eu tive que tomar para mim, né, encaminhar ele para o serviço. Para internar. Não para internar, para fazer o exame, né? Então tivemos um colega que voltou lá, fui eu que fiz essa suspeita diagnóstica. Então tem de tudo.
Eu acabo ficando mais com as crianças. Entendi. E os alunos vão? Todos com a gente. Todos com a gente. Mas eles isso é amam. extracurricular, né? Isso, eles isso vão é como extracurricular, experiência. mas eles adoram, Interessante. adoram. Lá, na última vez que eu fui agora, eu tinha pelo menos 8 alunos. Minha Muito filha legal. foi comigo, aí a gente distribui e eles que fazem tudo, a gente orienta. Olha, vocês estão vendo que essa história toda da Ana nossa, é incrível, porque isso é uma visão empreendedora. Não precisa ser um negócio, tá? Você tem que ter experiência, conhecimento, criatividade, capacidade de resolver problema, visão estratégica e sair fazendo. E ela, com isso, está usando a experiência, está usando o desejo de ainda contribuir, né? Compartilhar conhecimento e contribuir com a sociedade. E está aí. Então, assim, se você, hoje, que é 60 mais, está nos assistindo, está se inspirando com a Ana, não precisa, claro, ser uma médica e fazer tudo exatamente como ela está fazendo, mas existem várias opções, várias opções. Eu também estou aqui, sou uma ex-servidora pública, arquiteta, mas que resolvi buscar alguma coisa para fazer após a aposentadoria, e nessa jornada eu acabei descobrindo que eu precisava me comunicar, precisava falar que outras pessoas estão assim como eu também, buscando novas oportunidades, se reinventando, se redescobrindo em novas atividades ou reciclando uma atividade, a profissão que sempre exerceu a vida toda, né? Que é como eu falo, se reinventando, relaxando, reciclando, que é o caso, por exemplo, da doutora Ana, que eu trouxe aqui hoje. A gente já está com o tempo estourado, estamos chegando no fim desse papo incrível, uma pena, uma pena. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem assim rápida aqui para quem está nos ouvindo, e para quem já está... Quem que está querendo um novo propósito na aposentadoria, não sei, alguma coisa que você queira dar, um conselho, mostrar um caminho. Quer dizer, a sua história já mostra um caminho. Mas o que você quiser falar para as pessoas ou que talvez tenha faltado da sua história tão incrível? Eu me sinto muito gratificada por poder compartilhar a minha história. Eu acho que talvez seja isso que a gente ganha de melhor. É o que tem de melhor, é a alegria de imaginar que aquilo que você vive pode servir para o outro, né? É essa coisa do serviço mesmo. Eu acho que eu sou uma cuidadora, né? E gosto de servir. Então, todas as oportunidades que eu tenho, né? Eu direciono a minha energia para esse servir. Então, assim, esse momento aqui me traz uma realização enorme. Vocês viram como eu sou animada, né? E Florida. Muito. E eu sou assim Florida, mesmo. Tem os pássaros. Eu sou assim mesmo. Não, tá linda aqui, com certeza vai ficar lindo no vídeo. E o que eu queria dizer é assim, os sonhos não morrem jamais. E a gente deve continuar sonhando. Eu acho que sonhar é o maior desafio da vida. E para quem sonha, e eu sou uma fazedora, né? E realiza, te coloca num lugar que não tem idade, que não tem rosto com ruga, que não tem roupa, que não tem parceiro, que não se sensibilize, não se amorize com aquilo que você representa, né? Então, hoje eu digo que eu ganho muito mais do que os meus alunos. Olha como eu sou sem vergonha. Ganho mais do que a universidade, porque isso me ressignifica o viver. E te preenche o balaio. O meu balaio, além da minha família, que é tudo para mim, ele está recheado da minha pessoa profissional, né? Está derramando amor. Vocês imaginam um balaio efervescente, assim, derramando coisas? E assim, eu quero viver sendo a resistência no amor. E desafio vocês a pensarem nisso. É isso que eu deixo, esse desafio. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Você, quando gravou uma mensagem, quando a gente falou que já estava agendada, que essa gravação, tudo aqui, o estúdio, você me mandou um áudio falando um pouco de você e você terminou o áudio falando umas palavras que eu queria reproduzir. Posso reproduzir? Fique à vontade. Elas falou para mim, né, sobre mais ou menos a trajetória dela, e no final ela me disse:
A gente deve procurar sempre aquilo que nos inspira, nos motiva, faz sentido. Não importa em que lugar, nem aonde, nem como, nem quando. A gente só não pode parar. De alguma maneira, a gente precisa continuar. É isso. É isso, gente. E vamos terminando aqui o podcast com essa mensagem da doutora Ana. Eu queria agradecer mais uma vez o Clube Empreendedor Brasil por esse apoio, aqui com o estúdio onde a gente grava esse podcast, com um estúdio maravilhoso, com uma equipe técnica maravilhosa. E se vocês gostaram, curta, se inscreva no canal, porque tem vários outros episódios, e compartilha essa história inspiradora da doutora Ana com alguém que precisa ser impactado por esse conteúdo. Na próxima semana teremos mais um episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui.